Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de filmes e meios de transporte. Por isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, tranquilo? É uma pena que nenhum desses filmes se passe no trânsito de São Paulo, porque a gente fica tanto tempo parado nessa porcaria que dava pra fazer 1 bilhão de filmes sobre a chatice humana. Eu sou o Vinícius e bem, eu consigo ver 1 milhão de filmes, talvez 1 bilhão, mas eu consigo ver vários filmes e várias séries no trânsito. Isso é um fato. Tem um filme do Bruce Willis, que eu esqueci o nome, mas é aquele que ele precisa levar um presidiário em Nova York. Ele precisa andar, eu acho que 16 quadras. Né? 16 quadras. Isso, 16 quadras em tanto tempo. Em São Paulo nunca que isso ia dar certo. No filme ainda dá uns problemas. Em São Paulo ele não ia andar 3. Pô, é foda, né? O trânsito realmente... O trânsito e os meios de transporte existem, mas... eles são soluções e problemas ao mesmo tempo. Mas bem, hoje vamos conversar um pouco sobre essas obras que se passam em meios de transporte, né? A gente já tinha dado um pequeno spoiler no episódio dos filmes em apenas um lugar, né? Que a gente ia deixar um episódio especial pra falar dos filmes que se passam, né? Em meios de transporte, porque assim, é uma galeria, uma vastidão, são muitos filmes ali que se passam em diferentes meios de transporte, então a gente vai lembrar e conversar um pouco sobre esses filmes. São muitos exemplos, né? Quando a gente tava fazendo apenas um lugar, deu pra sacar que dava pra fazer uma boa divisão, né? A gente teve que deixar fora, porque senão ia misturar as coisas. E eu acho que, o mais básico pra gente dividir esse episódio seriam os diferentes meios de transporte, né? Os pelo céu, os pelo mar e os pela terra. Porque o cinema faz questão de trazer todos esses tipos, né? E, ideias diferentes, mirabolantes às vezes. E a gente vai conversar e comentar um pouco das coisas que a gente lembra, né? Porque esse tipo de filme, né? Essa obsessão pelo meio de transporte, né? Essa coisa tão comum que a gente consegue criar histórias em cima, sempre geraram grandes filmes também pro cinema, mas também grandes porcarias, né? Então, a gente vai conversar um pouco das coisas que a gente lembra. Bem, então vamos começar conversando, né? Sobre esses filmes, né? Esses filmes que a gente lembrou. Acho que a gente pode começar pelo céu. O que vocês acham? Que talvez seja o que tem mais exemplos. Pode ser? Você tem algum aí pra puxar? Bem, vamos começar perguntando uma coisa. Vocês têm medo de avião? Não. Nem de viajar de avião, nem de sentar na janela do avião. O que é curioso, porque eu sofro de fobia, de pavor de altura, mas assim, se eu tô num prédio, se eu tô numa ponte, alguma coisa assim, porque parece que eu vou cair. Agora no avião, sei lá, se eu já tô lá em cima, eu falei, se eu cair daqui, não tem uma segunda chance, entendeu? É esse ponto mesmo. Se você tá, tipo, numa altura, você pode escolher evitar cair, sabe? Tipo, você pode tomar os seus cuidados pra não cair. Se você tá no avião e cair, tipo, a culpa não é sua, sabe? Exato. A não ser que você seja um terrorista e derrube o avião, mas enfim, isso é outra história. Agora, por exemplo, o prédio, sei lá, a partir do 5º andar eu não chego na janela de um apartamento, cara. Então. Esse tipo de pavor, assim, mas enfim. Por muito tempo eu tive esse medo também, esse pavor do prédio. Avião, eu ainda tenho um pouco de medo, assim, nos estágios iniciais e finais, de quando tá subindo e quando tá descendo. Mas enquanto ele está no ar, eu fico tranquilo. Avião eu só aceito. Tipo, vai. Já tô aqui mesmo, não tem pra onde correr, é isso. Mas o avião, né, que é um meio de transporte, mas hoje tá quase um busão aéreo, né, da tamanha a popularidade do... E o preço também, né, tá mais barato que muito ônibus por aí. Ele sempre foi um meio ali que os filmes trouxeram e fizeram histórias, principalmente pelo senso de urgência dele, né, tipo, a coisa de você não ter muita saída ali quando você não tem mais o controle daquele meio de transporte, né. Sem contar também as inúmeras variáveis pra aquilo dar uma merda gigante. Porque, sei lá, se você tá num ônibus, sei lá, se o pneu fura, você ainda consegue contornar, fazer qualquer coisa, se uma janela quebra. Se uma janela do avião não é fácil de quebrar, mas se uma janela do avião quebra, adeus. Se você dá um curto-circuito no avião, adeus. Se você explode qualquer coisinha mais ou menos no avião e ele não é blindado, reforçado, caramba, adeus, sabe? Ou seja, você trabalha sempre no limite ali. Bem, vamos
começar então, quais obras vocês lembraram que se passam majoritariamente dentro de um avião ou quase ela inteira dentro de um avião? Normalmente a gente tem a parte do comecinho deles entrando e dos personagens saindo de alguma forma, né? E geralmente tem uma torre de controle ou algum tipo de auxílio, né? Controle e auxílio assim, né? Durante o filme. Recentemente eu até trouxe num bloco final, eu sei que a gente vai falar a maior parte de filmes, mas recentemente, né, esse ano saiu uma série da Apple, que é aquela Hijack, né, que é Sequestro no Ar, que é literalmente dividida ali, né, tem uma série grande da Apple, protagonizada pelo Idris Elba, que tem uma grande parte no sequestro de um avião e a outra parte ali na resolução do problema dos políticos, dos policiais, das pessoas que estão tentando fazer com que aquilo seja encerrado. É uma série bem interessante, ela tem um pouco de barriga, porque um senso de urgência que você tem nesse tipo de filme, nesse tipo de obra, né, a falta de controle, um sequestro, algum problema dentro do avião, você tem que saber dosar muito bem se você for fazer uma coisa muito longa, né? Por exemplo, 6 episódios de uma série, eu achei que deu uma barrigada, você perde um pouco daquele senso de urgência que você tem normalmente nos filmes do mesmo tipo, né? Isso me lembra também aquela outra série da Netflix, Noite Adentro. Sim. Boa. Assim, majoritariamente ela se passa dentro do avião, que eles precisam voar contra a direção do sol, porque o sol não pode capturar aquelas pessoas, senão acontece uma merda. E assim, é uma outra série também que chegou, fez um barulho ali, ela veio no começo daquela coisa do lockdown ali e tal, então a galera meio que ficou naquele hype, porque tinha a preocupação do mundo real, com a preocupação da série. Depois eu não sei que caminho tomou depois da segunda temporada, tá num hiato, ninguém sabe se cancelou ou não cancelou. A Netflix, né, deve ter cancelado e não falou pra ninguém. Tá num limbo. Mas assim, também tem isso, a primeira temporada é muito boa, a segunda ela dá uma escorregada, começa a inventar uns negócios que contradiz o que foi a primeira, enfim, fica muito esquisito. Entrando nos filmes, eu acho que um filme pra mim, que é um dos mais engraçados e que tem exatamente essa ideia de brincar com os filmes que se passam em urgência em avião, que é o Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu. Ele já é um filme feito pra satirizar esse tipo de filme. Sim. Ele ele traz brilhantemente o Leslie Nielsen como aquele ícone da comédia, né? É o que estabelece ele como ícone da comédia. Estabelece, né? Como a gente Eu não lembro nem qual capítulo, acho que foi no Typecast, né? Que a gente comentou isso, né? E, cara, esse filme tem piadas que até hoje que eu acho muito engraçadas e esse filme... Cara, muito engraçado e algumas piadas atualmente muito absurdas, sabe? Mas que ainda assim são muito boas, cara. Aquela... não me chame de Shirley. Porra. Ou então qualquer outra. Quem que é o piloto? Não, o avião tá no piloto automático. É um puta bonecão de poço, sabe? Pilotando os aviões. tem umas piadas que parecem meio idiota, mas também é aquela. É um filme que encerra a década de 70. É outro grau de piada. As referências eram outras. A comédia, invariavelmente, ela acaba sofrendo da datação do tempo, mas ainda é um filme plenamente passável hoje, cara. Com certeza é. E foi um bom exemplo do Everett, que é um filme de comédia, né? Isso, é um filme de comédia. Agora, um que vai na linha oposta e que nunca foi bom, eu sempre achei ruim. Não sei porque que as pessoas viram nesse filme. E ele sempre vai ser uma merda. É aquele maldito filme Snakes on a Plane, ou Serpentes a Bordo. Esse é um clássico moderno, né? Você sabe, não, né? Esse é um clássico moderno, mas assim, a premissa ela é tosca. Você tem um avião lotado de cobras. E aí, a única pessoa que pode resolver o problema é o Samuel L. Jackson. Eu vou tirar essas porra dessas cobras da porra do meu avião. Então assim, mas o filme é o filme padrão do Samuel L. Jackson quando ele quer fazer filme ruim. A premissa é mais absurda que isso. Que você deu uma boa resumida pra você não ver. Que ele tem que levar alguém pra julgamento, que não sei o que, mas quem que se importa? Não, e o problema é que o cara que quer matar a testemunha que tá levando, ele resolve matar a testemunha colocando uma caixa de cobra dentro do avião. Tipo, de serpente. Que escolha é essa? Não tinha um veneno direto, não tinha um tiro, não tinha nenhum outro meio. O Pablo Escobar, ele quase foi um pouquinho mais inteligente. Quando ele queria matar o candidato lá, presidente da Bolívia, da Colômbia dos anos 80, ele colocou alguém pra explodir o avião. Só que de última hora o candidato a presidente desistiu da viagem. Aí o avião explodiu com um monte de gente aqui dentro, menos quem ele queria matar. Mas cobras, cara... Esse filme é muito, muito tosco mesmo. Não tem jeito. Demais, mas ele tem uma galera que adora. Não, uma galera que adora. Ele entra pra mim na vibe Branquelas. É um filme ruim que eu não entendo porque que as pessoas gostam. Ele é por causa de uma cena só. Nesse limbo. E é uma coisa meio que tipo... Aquela coisa que uma ideia é tão absurda que ela dá a volta e conquista algumas pessoas, sabe? Provavelmente, cara. Mas esse é aquele filme que é um dos exemplos de filme que eu nunca vi e não verei, tá ligado?
ligado? Porque eu não terminei. Não me interessa literalmente nada desse filme. Nada. Só os memes posteriores que você pode ver na internet. Nem meme, nem nada, tá ligado? Tem um outro filme que... Esse é mais recente, a gente falou da Netflix já. E saiu em 2021, fez até um certo barulho. É barulho assim, né? É aquele filme da semana da Netflix que as pessoas comentam. É avião, cara, faz barulho. Né? Faz bastante barulho. Que é um filme chamado Céu Vermelho Sangue, que é um filme alemão de 2021. E o ponto dele... Eu assisti o filme, eu não achei um filme horrível, mas ele não tá longe de ser um grande filme. Assim, é um filme... Aquele filme que se você assistir, você não fica tão ofendido, sabe? E o ponto desse filme, eu achei interessante o desenvolvimento, que é a história, né? Que eles tentam misturar um sequestro com um terror. E 2 mundos assim que você fica pensando, como os caras vão unir isso? O filme conta a história de um grupo de terroristas que sequestra o avião, só que eles têm o azar de que no voo tem uma mulher que você sabe que ela tem um mistério ali no começo do filme, tá protegendo o filho dela e tal, e ela tá escondendo um segredo, e esse segredo é que ela é uma vampira. Então, você juntou o sequestro do avião... Pelo título nem dava pra imaginar. E o ponto que ela é um vampiro, né? Aí começa o sequestro, ela tentando esconder que ela é uma vampira. Obviamente, ela não tem sucesso nisso em bem pouco tempo de filme. Ela já começa a se revelar. Aí, a partir daí, o vírus vampirisco, né? A natureza do vampiro começa a se sobressair. Aí começa o confronto com os sequestradores. Enfim, o filme vai nessa pegada. Mas é assim, um filme que tem uma premissa que eu achei interessante na época. Quando eu assisti, eu achei um filme assim... passou, sabe? Não me ofendeu, mas é um filme que ele tem muitos clichês desses filmes de sequestro de avião, que é uma coisa que a gente vai comentar aqui, mas tem essa premissa sobrenatural, talvez, pra dar um tempero diferente. Bom, assim, esse filme ele tá na categoria não vi e não gostei, porque ele já começa que ele tem o Dominic Purcell no elenco. Gênio. E quem lembra de Blade Trinity vai lembrar do vampiro dele lá naquele filme. Sim, ele não é o vampiro nesse filme. Não, aqui ele não é o vampiro, eu sei, mas tem o Dominic Purcell no filme, eu não vou ver esse filme. É automático pra mim, não tem como eu ver um filme com esse cara. Com tanta expressão, acho que você tá cometendo um crime. Ah, certamente. Que me prenda, então. O que você tinha falado que esse filme não é tão ruim, mas também não é tão bom assim. Eu me lembro um filme que não é o melhor bombom da caixa de bombom do Wes Craven, mas que é um filme normal, ele é passável, que é o Voo Noturno, né? E que ele tem esse é o de 2005, e de 97 tinha um outro Voo Noturno que é baseado numa história do Stephen King, que é um vampiro que também é relacionado a aeroporto, mas ele não se passa em avião, né? Ele se passa nos aeroportos, então é outra coisa. Mas esse de 2005 que é aquele com o Cillian Murphy, né? Eu esqueci qual é a Julianne Moore, né? Não é Julianne Moore? Não, é a Rachel McAdams, né? Rachel McAdams, isso mesmo. Que ela é uma gerente de hotel e ela tem que armar um assassinato de um político, porque senão o cara que tá lá no avião vai assassinar o pai dela, e tem esse thriller, né? Mas ele funciona nessa história dele, mas ao mesmo tempo ele tem umas escolhas muito esquisitas, né? Então por isso que ele não é o filme mais legal de todos. É um filme passável, mas não é tão brilhante, né? É um filme meio desconhecido até na filmografia do Wes Craven, né? E é um dos últimos filmes, né, da filmografia dele, né? 2005. Não filmou muita coisa depois. É um filme que o pessoal até esquece. Anderson? Um filme que é inesquecível pra muita gente. E aí eu acho que ele é o suprassumo da masculinidade, que é Nicolau Gaiola em Con Air. A cena dele saindo do avião com os cabelos voando ao vento, assim, aquilo é maravilhoso, cara. A pessoa que não se sente excitada com essa cena, ela não sabe o que é cinema, cara. Aquilo é arte. É a fase... É a primeira... É a grande fase de ouro do Nicolas Cage. Principalmente ali no cinema de ação, ele tinha né? Ele tinha feito A Rocha, ou eu ia fazer, não lembro o ano, que é o filme do Michael Bay, mas whatever, ninguém se importa, Michael Bay. E assim, a premissa do filme ela é toda esquisita. Primeiro que ele é um militar, que ele é condenado à prisão porque ele defendeu a mulher de caras que queriam agredi-la. A premissa já é toda errada. Porque uso excessivo da força, porque ele é militar, enfim, não interessa, foi legítima defesa. Eram 2 contra 1, então era legítimo, enfim, mas eu precisava ter o filme. E aí, durante o filme é sequestrado pelo vilão vivido por John Malkovich, que provavelmente estava devendo pra agiota, pra aceitar ser vilão desse tipo de filme, querendo ou não, a verdade é essa. E o filme é isso, ele
ele passa uma parte do tempo dentro do avião, mas tem as cenas onde eles estão no chão, aí tem a troca do avião, e no final o filme termina em cima do caminhão do carro-caminhão de bombeiro. Ou seja, é um nível de transição, é uma progressão da história, cara, que só muito gênio pra conceber isso. Cara, é um clássico do cinema de ação dos anos 90 ali. E é um clássico do SBT, porque o SBT não tinha o que passava esse filme. Era quase que... Passava esse filme umas 10 vezes por ano. Conner e a Rocha era tipo intercalado, basicamente, né? Passavam muito esse filme mesmo, passava demais e ficou na cabeça das pessoas, né? Tem a cena do Steve Buscemi sentado, brincando de chazinho com uma criança. Você tem o Danny Trejo, que ele é o Johnny 23, né? Esse filme, o que pega esse filme são as figuras, tá ligado? Porra, é só a figura que tem nesse filme. No mesmo ano, em 97, saiu outro filme que tem uma vibe totalmente diferente, né? Que é aquele Força Aérea 1, né? Com o Harrison Ford. Vocês lembram desse filme? Também é outro. Esse passou muito no Domingo Maior da Globo. Harrison Ford é presidente, né? Passava muito. O Harrison Ford é presidente dos Estados Unidos, tá viajando. Gary Oldman, o vilão russo, né? Nossa, grande russo, querido. Mas bem, é um filme muito bom, assim, eu gosto desse filme, achei ele bem bom. Ele é bem pipocão o cinema, mas é aquilo que a gente falou. A gente precisa abraçar muita coisa errada, porque acontece cada coisa dentro desse avião que, se é num avião de carreira, cara, ele tinha explodido no meio. Exatamente. Sabe? Mas é o avião do presidente dos Estados Unidos. Foda-se, uma hora ele ia peidar. Ele não ia aguentar com um monte de coisa. Explosão que acontece. Rompimento do suprimento de ar-condicionado, sabe? Esse tipo de coisa. Você fala, mano, como que esse avião ele termina ainda caindo na água, eu acho, né? Perto da costa, algum negócio assim. Sim. Mas o presidente se salva e tal. Porra. Ele tem aquele dilema, né? Que ele, no começo do filme lá, ele faz pronunciamento e fala assim que nunca vai aceitar exigências de terroristas e não sei o que. Aí o filme é justamente sobre ele tentar se livrar e negociar com terroristas, né? E apesar desses absurdos e essas coisas que exigem uma suspeição de descrença muito forte, eu acho que o filme funciona, né? É um pipocão ali que você assiste, legal, você se diverte, ele passa bem e é um filme que eu lembro bem. O CGI do avião fora tá totalmente datado. Pra caralho. Aparece o avião por fora hoje, pelo amor de Deus. Nível Marvel Studios, sabe? Nível Marvel Studios, virou referência agora da ruindade. O que é bizarro. Cara, tem uma coisa que eu acho que é legal trazer, que tem dois atores especificamente, que eu acho que eles têm filmes pra todos esses tipos de elementos. O primeiro é o Liam Neeson. Difícil. Ele vai ter representante. Ele vai ser. Porque a gente já comentou qual podcast que a gente foi no de cinema de ação, que a gente falou que o Liam Neeson virou um tipo de cinema, né? Sim. No final da carreira dele, né? E ele, eu não vou mais fazer filme de ação. Saiu um dele agora, outro dia. Estreou mais um filme de ação dele. Sempre quando aparece eu lembro disso, tá ligado? Ele disse que é o último, né? Mas faz 5 anos que ele fala que não vai mais fazer e tá fazendo. E o Liam Neeson é um exemplo que tem filmes tem filmes exatamente de ação em todos esses meios de transporte, todos os tipos de meios de transporte. E, do avião ele tem um filme, né? O que é o título em inglês é Non-Stop. Eu não sei como ficou em português, porque eu não vou traduzir literalmente, provavelmente não deve ter sido isso a tradução. Mas é exatamente isso. Um sequestro do avião ele tem que resolver sendo Liam Neeson. Sem escalas, que você conhece. Sem escalas, muito bem. Que é outra bomba também. E outro cara que tem filme em todos os exemplos, mas diferente do aspecto do Liam Neeson, que é exatamente o mesmo personagem em lugares diferentes, esse simplesmente fez filmes que exigiam esses lugares pra ele, que é o Tom Hanks. Tom Hanks tem o Sully, não é? Tem o Sully, que é o filme do Clint Eastwood, que é o piloto que pousa o avião no Rio Hudson. Exatamente, ele tem esse filminho tem aí. O Capitão Phillips, que ele é o capitão do navio de carga. Então, vamos chegar lá. Tem também nos outros exemplos também ele vai estar presente. Então também ele tá presente nos 3, porque tem o Expresso Polar. Tem, ele naquele trem. Tanto ele 3D. quanto o Liam Neeson tem. Verdade, olha aí. Sabe outra pessoa que eu acho que tem? Não, eu acho que o Steven Seagal não tem filme no céu ainda. Ele não tem orçamento pra isso. Ele não chegou no céu. Ele tem. No mar e na terra. Ele tem é que assim, ele não fica tanto no céu, mas tem um filme dele que é com um monte de caças, que ele tem que resolver um problema. Não. Um problema ele é um especialista em voo de... Exatamente. O Steven Seagal é especialista no filme? Olha, que surpresa. Ele é o especialista aposentado em pilotar caças.
Porque assim... Surpresa, não é mesmo? Então... E quase não tem... O ego dele quase não é inflado, imagina. Exatamente. E na época dos brucutus ali, anos 80, anos 90, eles fizeram muitos filmes desse tipo, né? Em que eles tinham problema em algum meio de transporte, tinham que resolver, né? Steven Seagal os filmes do Steven Seagal é sempre assim, existe o problema e ele é a única pessoa que pode resolver porque ele é o especialista aposentado. E assim, vários atores dessa época fizeram esse tipo de filme, né? A gente pode comentar um pouco. Vocês têm mais algum filme em aviões? Eu tenho. Qual, Everton? Esse é muito bizarro e é o filme Os Langoliers, cara, de 95, que é baseado na história do Stephen King. Esse eu conheço, eu não vou mentir. Muito bizarro. Tipo, assim, a premissa dele funciona, é muito parecido com Noite Adentro, que é uma galera que tá no avião e, tipo, eles começam a perceber que tudo meio que acaba ficando vazio, sabe? Eles meio que... O nome do filme em português ficou como A Fenda do Tempo, né? Uau. E eles acabam, tipo, entrando num lugar meio vazio, tal, assim, tipo, sem comunicação com nada. Aí até eles chegar no aeroporto, e no aeroporto eles encontram algumas criaturas, que são os Langoliers, né? Que é basicamente bem um conto do Stephen King que transforma num filme. Durante o filme é interessante, que é bem essa questão do pessoal do avião, nem sem saber o que tá acontecendo, um desconfia do outro, essas coisas. E o final é horroroso. Só o final? É um 3D tão escroto que aparece os bichos que se você colocar no Google Os Langoliers, você vai ver como eram os bichos. Mano, é muito bizarro. Fiquei bem curioso. É filme de TV essa porra? Eu acho que é, viu? Cara, deve ser. Eu desconheço. Eu não sabia nem da história, né? E muito menos dos filmes. E eu tô vendo as criaturas aqui e eu não tô acreditando que pode ser isso. É feito nível Chaves, tá ligado? Mas Chaves é bom, que fique registrado. Eu não sei. Bem, sensacional. Não, isso é verdade. Eu acho que não é nem nível Chaves, cara. É nível Marvel Studios de 3. Não, mas tem um filme chamado Pesadelo nas Alturas também, que também é uma merda, porque assim, tem o casalzinho viajando lá dentro do avião e tal, e aí o piloto tem um ataque cardíaco e morre, e aí é isso, as pessoas se degladiando pra ver quem consegue pilotar o avião e tirar ele, e aí começa chuva, turbulência, raios e não sei o que. Eu falei, puta, é o tipo de filme que você começa a assistir e não consegue terminar. E assim, não entrando em maiores detalhes, mas assim, o cinema adora fazer, depois do ano de setembro saíram até mais filmes de sequestros em aviões, por terroristas, por bandidos e tudo mais. Isso sempre sempre aconteceu de sequestro, assim, dos anos 70 tinha uma caralhada de filme, e posteriormente, depois dos atentados, dos sequestros dos aviões e tudo mais, esses filmes continuaram existindo, tanto baseados em fatos, né, tentando emular o que aconteceu ali. Tem aquele, o United 93, né, que é um filme bem bom, e tem outros filmes que foram saindo ali e trabalhando muito com essa ideia, né. Bem, vamos dar sequência então? Vamos sair do ar e ir pra terra? Vamos pousar, né? Porque tá difícil. Né? Vamos pros carros, pros caminhões, pros trens, pra muita... Aí tem muito exemplo também, né? Tem. E aí eu quero falar logo dele, eu preciso tirar ele daqui, que é o Força em Alerta 2. Não bastou o Steven Seagal ter feito Duro de Matar no Trem, que é o primeiro filme, e que até dói assumir isso, mas ele não é um filme de todo ruim, ele é bem passável até. Ele tem eu fiquei sabendo, eu descobri esses dias que ele tem 2 indicações ao Oscar. Como é que é? Sabe? Tudo bem que são nas partes técnicas, mas enfim, um filme do Steven Seagal com indicação ao Oscar. Em compensação, Força Alerta 2, amigo, não tem salvação, cara. É o filme dentro do trem, é aquela história. É o Steven Seagal sendo o cara mais pica da galáxia, que ele é um ex-militar aposentado, que agora é chefe de cozinha. E ele resolve visitar a família depois que o irmão dele morre. E pra piorar, no meio disso tudo, além do trem estar sendo invadido por terroristas de sei lá que categoria, ainda tem a sobrinha dele pra piorar o dia. Então assim, não tem nada mais que eu possa falar que vá ser algo positivo acerca desse filme. Eu acho que eu nunca assisti o Força Elétrica 2, acho que já não assistam. Não. Era um pouco demais pra mim. Não assistam. O primeiro até dá pra assistir, agora o segundo esquece. Sim, o primeiro eu vi, mas o segundo não. Filme a gente vai falar em terra, né? Mas acho que os que a gente mais lembra são os em trem mesmo, né? Tem os de carro e ônibus também, né? Um dos que eu primeiro lembro é o Expresso da Manhã, né? Traz aquela ideia, e esse ele traz muito aquela ideia de estar muito preso naquele local e o filme todo se passa lá, né? Não tem nada muito externo, é tudo dentro do trem mesmo, né? Esse 100%. Você tem um vislumbre do fora ele tem no o próprio final do filme, mundo, né? Ele é um mundo próprio dentro daquele trem, né? Ele é o que restou do mundo, né? Se você parar pra pensar. Todas as camadas ali, as boas, as ruins, a camada mais baixo,
desce, o rico que tá em cima ele sobe e por aí vai, né? Filme muito bom, né? É um filme que até Sim, hoje... Bom. Filme de 2013. Faz 10 anos já. Baseado numa HQ francesa. Né? E tem a série da Netflix também agora com 3 temporadas. Então. Teve. Ela finalizou em 3 temporadas? Então, ela também tá ela tá no limbo Netflix, né? Acabou a 3ª temporada, ninguém sabe se cancelou ou não cancelou. Entendi. Eu espero que pelo menos tenha mais uma temporada pra encerrar a história, sabe? É, legal. Eu queria assistir pra ver o quanto eles podiam expandir daquilo, né? Porque no filme de 2 horas ali funciona muito bem, né? Uma série de 3 temporadas, é legal ver pra que lado a história vai, né? Ela vai... Eu não li HQ, então não sei qual que é o caminho que a HQ toma, mas ela vai pra um lado, a partir do final da primeira temporada, ela vai pra um lado bem diferente do filme. Interessante. É como se fosse basicamente a mesma história, mas numa linha alternativa, num universo alternativo. Poucas coisas têm a ver com o filme, assim. O cerne principal tá lá, o trem, aquela questão da alimentação deles, da composição, da estrutura hierárquica, tudo isso tá lá. Mas basicamente são obras independentes. Um filme que eu assisti nas férias, que eu achei bem bom, assim, que se passa no trem também, que tem muito aquela coisa do trem desgovernado e eles têm que resolver, é aquele Incontrolável, um filme de 2011, que é com Denzel Washington e com Chris Pine. Você já assistiu esse filme? Não. É um filme que o Denzel Washington é tipo aquele cara super veterano que tá pra se aposentar não, ele foi demitido do lugar, ele tá cumprindo... Ele também tá nessa, né? Ele tá cumprindo aviso, ele também tá em várias dessa, né? Ele tem o Incontrolável aqui, mas ele tem aquele Flight também do Zemensky, que a gente não comentou. Mas é que o filme nos passa no avião, então... então, sim, tipo... ele tá ali e o Chris Pine é um novato, é um cara que tá indo lá trabalhar e tal. E eles estão lá cuidando de um trem, e tem um trem em outra linha que ele tá com produtos químicos e os caras fazem uma bela de uma cagada lá e o bagulho tá sem controle, né? Então eles têm que dar um jeito de evitar a colisão e também evitar que o trem com produtos tóxicos chegue numa cidade e tenha um problema ainda maior. Então é aquela coisa que fica entre o veterano com o jovem, eles equilibrando ali os dois tentando salvar ali aquela situação e eles conversando com os patrões, com as pessoas que estão ali na torre de comando. Só que é um filme que tem um senso de urgência muito bem filmado. Quem dirige o filme é o Tony Scott, que é o cara do Top Gun, né? Do primeiro Top Gun. É o irmão do Ridley Scott. Ele mesmo. muito bem lembrado, né? Também conhecido por, né? E, cara, é um filme muito legal. Tem no Star Plus, eu assisti nas férias e eu achei muito bom, assim. Ele cria muito bem o senso de urgência, tem a historinha bem contada. Os atores são bons ali. O Chris Pine, eu acho ele um bom ator. E o Denzel, não preciso nem falar, incrível. E ali, eles fazem um feijão com arroz que funciona bem ali. Não é uma merda recente nos Estados Unidos que foi exatamente isso, praticamente? Puta, Everton, não sei, mano. Teve? Um acidente de trem, exatamente. Eu lembro que teve um vazamento muito grande lá, mas eu não sei se... Foi um trem que descarrilhou. Ficou cheio de produtos químicos. Faltou o Denzel Washington, né? Faltou o Denzel Washington. Foi na verdade esse ano, né? Foi no começo desse ano, inclusive. E que na verdade fizeram um abafamento fudido, né? Não jogaram na imprensa. Tentaram, né? Não conseguiram. O que é mais curioso é que teve uma obra de ficção, acho que foi uma série que fez um episódio sobre um trem que descarrilha nos Estados Unidos, numa cidadezinha do interior e tal, falando que ia dar um problema e explodir. E aí, pouco mais de 2 anos depois, o trem, na mesma cidade, o trem descarrilha. Você fala, caralho? Quem acredita em coincidência tá aí, ó. O que mais vocês lembram? Tem um que, assim, eu queria entender o que aconteceu, porque indo pra linha do ônibus, que é o clássico Velocidade Máxima, que a gente tanto adora, e que todo mundo conhece a história do Keanu Reeves, que conhece a Sandra Bullock, que eles se apaixonam então ali naquele... Não podem fazer nada porque o ônibus não pode abaixar a velocidade, porque o cara plantou uma bomba e etc. Mas aí, como a gente falou no BMF, o que aconteceu no segundo filme, que é a Velocidade Máxima no navio, que eu queria entender que porra aconteceu ali, cara. Tudo bem que a gente não vai pro tema do mar ainda, mas eu só queria deixar registrado isso, cara. Exatamente. É aquela queda, cara, incompreensível, né? Tipo, deu tudo errado ali. É tipo, vamos fazer o segundo porque o primeiro deu muito dinheiro, é muita coisa que a gente conhece do cinema hollywoodiano, né? Pois é. E aí também, voltando pra terra um pouquinho, mas agora andando num veículo de 4 rodas, tem um filme que é um clássico também do Domingo Maior, que é A Morte Pede Carona, com o Rutger Hauer, que é basicamente um jovem, um abobado, que dá carona pra um cara que ele não conhece no meio da estrada, e aí esse cara se revela nada mais do que um serial killer, que ele vai pegando carona nessa estrada e vai matando as pessoas que dão carona pra ele, mas que por algum motivo muito foda-se, ele simpatiza com o garoto e ele resolve só azucrinar a vida do garoto sem matá-lo. E o filme é isso. É o garoto fugindo dele e pegando carona e dando carona e sai do carro e entra no carro e tal, não sei o que. Passou muito no Domingo Maior esse filme, então fica aí a lembrança, porque é um clássico perdido dos anos 80. Eu não lembro desse filme, eu não lembro, sinceramente, mas a premissa me interessou, parece engraçado, né?
teve uma refilmagem com o John Belushi. Assim, se o filme original não é lá essas coisas, esquece que existiu esse remake, tá? Everton? Não, a gente citou Velocidade Máxima, que é um clássico, né, absoluto. Passou muito na TV. E ele sempre me lembra uma versão do Velocidade Máxima, mas sem o glamour de ter uma puta história de um assassino, de um vilão, de ter um romance, que é o clássico da Sessão da Tarde, que é O Carro Desgovernado. Caralho, Everton, você lembrou desse filme. Você começou a falar, eu falei, puta, esse filme existe. Mano, eu assisti muito esse filme. Eu confundi os dois um tempo. Quando eu era moleque, assim, assisti os dois, às vezes eu pensava num filme e tava pensando no outro, sabe? Porque, cara, aquela cena do bebê sendo resgatado no helicóptero, tá ligado? Eu não sei se esse filme é bom, mas eu me divertia muito, eu adorava esse filme. Exatamente, cara, que tem aquela relação dos personagens, que eles começam meio que, tipo, não se entendendo, depois tem que agir juntos, sabe? Funciona, eu acho que é um filme... Quando eu assisti, eu lembro, assim, eu gostava, sabe, de quando passava. E é um filme de 97, né? Eu tô vendo aqui, é um filme de 97, né? O Velocidade Máxima é de 94, esse de 97. Cara, legal. Boa lembrança. Eu tinha esquecido totalmente desse filme. Eu coloquei aqui só por lembrança e por já próprio, um filme que eu acho que ele se passa boa parte dentro de um trem, mas a gente já comentou muito dele, é o Invasão Zumbi, de 2016, né? Que a gente conversou no BMF Zumbis, literalmente, né? Foi o nosso filme bom, e é um filme muito bom, assim, que realmente também tem o senso de urgência de estar dentro de um trem, das coisas acontecendo, e tá certo que tem a parte que ele sai, né? Mas mesmo assim a maior parte ainda é ali no meio de transporte. É um filme que em português é Invasão Zumbi, mas no original dá pra ver que é um trem, né? Porque é o trem para Busan, né? Então dá pra ter uma ideia que realmente o filme é num trem que acontece. E mais recentemente, acho que o Everton, eu sei que assistiu esse filme, que é o Trem Bala do David Leitch também, que é uma lembrança mais recente que eu tenho, que é de 2022, no ano passado, o filme, que é um filme de ação moderno que se passa dentro de um trem, né? Um trem bala, no caso ali. E é um filme, assim, divertido, assim. É um bom filme, assim, de ação moderno e tal, que a gente, pra entender melhor também, pode escutar o nosso podcast sobre esse novo cinema de ação, que a gente fala do David Leitch, que é o diretor do filme, e é um filme que funciona, assim. É um filme que eu gostei, assim, quando eu assisti. E usa bem essa ideia de estarem no trem, e tem um final que é meio absurdo, assim, envolvendo isso também, né? Tem mais algum, Everton? Não, de tem trem, um filme aqui que eu lembrei, que se passa num ônibus, que na verdade ele tem uma vibe diferente dessas que a gente comentou. Talvez o Invasão Zumbi você contar que é um filme de terror, mas esse é um filme de terror, e salve pro Ivaldo, que adorava esse filme, que é o Olhos Famintos 2. Sim, que mas ele não é todo dentro do ônibus, né? Lembra? Esse filme é inteiro dentro de um ônibus, né? Que eles... Não, a maior parte basicamente, né? Ele se resolve, conseguem fugir no final do filme. E o personagem lá, a entidade lá, que eu esqueci o nome, ataca um ônibus ali de estudantes, e ali o filme inteiro ele tenta cercar ali, eles estão ali tentando entender e começam a se defender, enfim, o filme vai indo nesse ponto. Mas ali é o ônibus como meio de transporte, eles estão presos ali, né? Um bando de estudante idiota, e o bicho lá tentando matar todo mundo. E o pior é que esse filme ele tem um final tão legal, e aí vem a terceira parte e caga tudo. Eu lembro que eu gostava desse filme quando eu assisti. Eu gosto dos dois primeiros, o terceiro... Pelo amor de Deus. Eu nunca tive a coragem horroroso, de ver. Horroroso. Também saiu com um gap aí de mais de 10 anos, ele é muito ruim. Tem um outro filme que é bem aclamado, assim, eu nunca assisti, mas eu tenho vontade de ver, que a gente lembra muito dele quando falou de filmes que acontecem em um cenário só, que é aquele Loki, né, com Tom Hardy, né? Sim. Que o filme inteiro é ele no carro, né, praticamente. Puta, eu nunca consegui ver esse filme. Eu também não, então, tipo, eu tenho curiosidade de ver, mas nunca parei pra assistir, sabe? O que me puxa também é o filme do Jake Gyllenhaal, aquele Contra o Tempo, que mistura drama com ficção, que ele é um soldado que acorda num corpo desconhecido dentro de um trem pra investigar um atentado que vai acontecer e explodir aquele trem. Sim. Eu nem lembro. Eu comentei esse filme em algum episódio, mas não lembro qual era a temática. Você não viagem de tempo, né? Não, era o Questionando a Realidade, se eu não me engano. Pode ser. Um dos dois. Mas enfim, a ideia é essa. E aí ele passa o filme tentando descobrir o que tá acontecendo. E aí o trem explode, ele morre e volta. E fica nesse looping até... Ele tem 8 minutos pra descobrir o que tá acontecendo. Por isso que esse looping eterno vai acontecendo várias e várias vezes.
É um filme bem legal, um filme do Duncan Jones, né? Sim, dirigido pelo Duncan Jones. É um filme bem legal mesmo. Ele já tinha feito Lunar, se eu não me engano, o filme Lunar, já tinha feito Lunar de 2009, então ele tava assim, em alto. Depois que ele fez aquele Warcraft, eu acho que ele meio que a galera esqueceu dele, né? Aquela merda de filme. Não, ele fez o Warcraft e depois fez aquele mudo pra Netflix também, que é continuação espiritual. Isso foi em 2018, tem 5 anos quase que o cara não faz um filme. Ele tá vivendo do espólio do pai dele, certeza. Triste. Bem, vamos pro mar. Todo mundo aqui... Quer dizer, o Everton eu conheço bem, sei que não nada, absolutamente nada. Anderson, você é um bom nadador. Eu sou igual a merda, eu boio. Mano, eu não sei nem boiar, velho. Eu sou uma vergonha da profissão. Sua profissão não tem nada a ver com isso que você tá falando, cara. Bem, primeiro, um dos filmes mais famosos de todos os tempos, Titanic, se passa no mar, né? Inteiramente. Sim. Filme de 97, do James Cameron, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que acontece, e é um dos filmes maior que o Leonardo DiCaprio não fala mais sobre esse filme, porque ele fez 25 anos recentemente. Nossa. Quem pegou, pegou. E que filme vocês lembram? Como eu falei, o primeiro Força em Alerta. O primeiro Força que é todo no navio militar. Vai receber uma espécie de inspeção chancelada ali pelas Nações Unidas. E aí parte dele é um grupo da CIA que entra ali. Só que na verdade esse grupo é de ex-agentes da CIA que se rebelaram e agora eles viraram terroristas liderados pelo Tommy Lee Jones. E por mais que a premissa pareça idiota, esse filme ele é bem legal. O Tommy Lee Jones manda bem pra caramba. O Gary Busey é assistente do vilão, ou seja, esse filme só melhora quando a gente vai falar dele. Mas ele curiosamente ele é bom porque assim, apesar de ele ser um filme do Steven Seagal, ele não tem tanto poder de decisão aqui, sabe qual é? Ele não era o Steven Seagal ainda. Ele é o herói lá do filme de ação. Exato, né? ele era o Steven Seagal, ele já tinha feito outros filmes, mas assim, ali ele tá contido, alguém consegue controlar ele. Depois que Poderia ele perde o controle, qualquer foda-se. outro cara, né? Exatamente, poderia ser qualquer outra pessoa. Kylo, eu disse ele porque ele era o grande nome dos filmes de ação de baixo orçamento dos anos 90. Se você não tinha dinheiro pra pegar um Bruce Willis, um Stallone, você ia pro Van Damme, pro Dolph Lundgren, e se você não tinha dinheiro, você ia pro Steven Seagal. Era isso, basicamente. Everton? Um que eu lembro também é aquele que eu já citei aqui, acho que diversas vezes, que é o Triângulo do Medo, né? Em 2009. Sim. Que ele tem essa premissa que realmente se passa também num navio, só que ele, eu acho que o foco não é bem a história se passar no navio, ela é mais um lugar que é necessário pra, tipo, mais um cenário, sabe? Eu acho que a história em si, do que acontece, porque ele envolve umas coisas mais de viagem no tempo, algumas coisas nesse sentido. O fato de ser um navio não pode ser em qualquer outro lugar, né? Sim, eu acho que é uma história que funcionaria em outros lugares, sabe? Mas porque, por exemplo, no Força em Alerta 1, faz sentido que seja ali, porque ali tem ogivas nucleares, que os caras querem roubar. Uhum. E nesse ele é uma parte lá, mas não é tão também, tipo, não é o foco aquilo, né? Uhum. É na mesma linha do Navio Fantasma, por exemplo. Sim. É um filme de assombração que se passa dentro de um barco, de um navio, mas assim, pode se passar em absolutamente qualquer outro lugar. É só Tem lá a maldição dele, etc, mas, cara, você troca o lugar, foda-se, sabe? Sim. Tenta fazer diferente se fosse, por exemplo, tem um filme cuja ele é primordial que ele aconteça, por exemplo, no Triângulo das Bermudas, no meio do oceano. Aí beleza, mas não é o caso. E só pra não deixar passar, falando de trens, né, que eu tinha esquecido de comentar, mas depois eu vou relacionar aqui com o mar. O Liam Neeson tem The Commuter, que é um filme que ele é o Liam Neeson de um trem, porque ele tem que salvar o pessoal lá. É o Liam Neeson no trem, né? E no mar tem aquele K-19 que a gente já comentou, né? The Widowmaker. Então ele é um que completou a trinca. É o filme da Catherine Bigelow, que a gente comentou bem melhor lá no Filmografia Comentada dela, episódio 65. Que é um filme legal, né? É um filme legal, assim, apesar de algumas barrigadas muito fortes, como a gente comentou lá. Mas é curioso assistir o Liam Neeson e o Harrison Ford fazendo sotaque. Isso O Anderson já tinha comentado do Tom Hanks, né? Do Expresso Polar e no mar o Expresso Polar, que é um filme de animação. É um filme de animação. E aí tem o Capitão Phillips, que também veio nessa vibe dele agora fazer um filme em alto mar, que aí é um filme baseado em um caso real do sequestro de um navio cargueiro na costa da Somália, e onde tem esse Capitão Phillips que ele passa a negociar com aqueles piratas, né? Pra tentar manter a tripulação viva e manter a carga intacta. Olha, não é bem qualquer coisa. Sabe assim, qual filme que eu lembrei agora que tem o Liam Neeson num navio também? Quase o tempo inteiro? Battleship. Nossa. Por que você lembra desse filme? Ivaldo manda um grande abraço. Só me atualize. Battleship é o da Rihanna, não é? É esse mesmo. Esse filme é muito bom. Mas e aí, vocês têm mais algum que vocês lembram? Eu não lembro, cara. Agora sim, do que eu tinha pesquisado eram esses, mas... Tem um outro
que esse é clássico mesmo. O Tom Clancy, A Caçada ao Outubro Vermelho, se passa tudo dentro do submarino. Dentro de 2 submarinos, na verdade. É a primeira obra a adaptar os contos do Jack Ryan, que é o agente da CIA, criado pelo Tom Clancy. Esse filme... Cara, eu vi há muito tempo esse filme. Então, e assim, ele é um filmaço, o livro é tão bom quanto. É isso que eu tenho. A galera que é meio. Eu fiz questão de ler o filme, de ler o livro e ver o filme, ou ler o filme e assistir o livro, tanto faz, porque você consegue pegar os dois ali numa boa, são obras muito boas. Uma puta de uma atuação do Alec Baldwin como personagem principal. E o Sean Connery como o capitão do submarino soviético que tá pra desertar, e aí tem todo aquele conflito final da Guerra Fria, um submarino nuclear tá indo em direção a um outro submarino nuclear americano e os caras não sabem o que fazer. Ele vai nos atacar, o que ele quer e tal. Puta, é um filmaço, cara. Isso dos exemplos que a gente lembrou, né? Porque, pô, tem muito mais, né? Os que eu tinha marcado, eu já trouxe aqui. Mas assim, se você for pensar, tem muito mais, né? Que se passam e continua saindo. Esse tipo de filme, né? Que se passa no meio do transporte, que é uma coisa mais perto da gente, né? Qualquer um pode estar numa das situações ali, tá numa embarcação, tá num carro, tá no ônibus, tá num trem, tá num avião e ter um problema, né? A gente espera que não, né? Mas pode acontecer. Então, quando o filme é bem feito, né? Obviamente, a gente tá falando desses que você tem uma situação problemática, mas também é legal ter essas ideias que trazem coisas diferentes, né? Frescores ou ideias que são mais malucas e que podem renovar, talvez, essa ideia de cinema, né? Essa ideia de filmes e de histórias. Sim, porque os filmes, assim, eles, que nem a gente falou, a gente separou eles dos filmes que acontecem no cenário por essa razão, mas nem sempre é só isso, né? Não é que ele só acontece naquele local. A gente falou aqui, tem exemplos que acontecem coisas simultâneas sem ser lá, né? Mas eu acho que essa ideia de ter um lugar onde o personagem não pode sair de uma maneira fácil é uma maneira boa de trabalhar uma história, né? Principalmente esse local, né? ele tem que ser parte importante da história, sabe? Aquela determinada história com aquele ponto, com aquele foco, não poderia acontecer em outro local que não aquele. Quando você consegue fazer uma boa ligação, né, do local, da urgência do local, do meio que eles estão, com o acontecimento do filme. Isso é verdade, isso é bem forte, né? Pra você criar a história, te manter mais atento, te manter mais preso e te imergir melhor, né, na situação. Bem, acho que é isso, né, galera? Sim. Comenta com a gente, ouvinte, qual filme que você lembra que se passa no meio de transporte. Pode falar um de cada parte do podcast, né? Um filme de trem, um filme de mar, um filme de navio, um filme de avião, um filme que você lembrar, que você mais gosta e um que você não gosta tanto. Pode comentar com a gente. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou. Quem quer começar? Eu já vou tirar aqui porque o Vinícius quase roubou minha dica. Ixi, sério? Que era o filme Voo Night de 93, dirigido pelo Paul Greengrass antes dele ir pra Supremacia. Viu só? Que o filme mostra o drama dos passageiros do voo de número 93 da United Airlines na manhã de 11 de setembro de 2001. Esse é aquele avião que não acertou nenhuma das duas torres. É o que caiu que caiu perto do Pentágono, caiu no meio da mata ali. Então e aí conta uma história do que se passa ali dentro, né? Muito baseado em relatos ouvidos dentro da caixa preta do avião depois que ela foi resgatada. Esse filme é bem bom. Ele tinha na Netflix muito bom. Dia desses. Ele é muito bom. Não sei se ainda assim, mas ele claro, tinha. Ele toma certas liberdades porque a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu lá dentro, 100% de precisão, mas no que precisa fazer pra tornar o drama verossímil e você se importar com os personagens que estão lá dentro, cara, ele é muito competente, é um baita de um filme, cara. Esse filme é legal porque o Paul Greengrass, né, que é o diretor, ele escolheu... aquele estilo louco dele de câmera, que assistiu quando ele assumiu a franquia Bourne, já sabe o que ele faz ali. E ele faz uma escolha de não colocar super estrelas no filme pra você se identificar mais com, tipo, pessoas comuns, sabe? Então tem esse ponto que é bem interessante e, assim, muito bom. Boa escolha. Everton? Cara, eu assisti uma série que saiu no Amazon Prime, né? Prime Video, que é Na Mira do Júri, ou Jury Duty. Ah, você assistiu? Eu vi o primeiro episódio dessa porra. Cara, eu achei... É nível ensaio. Porque me lembrou o ensaio. Eu gostei muito porque me lembrou o ensaio, cara. Me lembrou muito, velho.
Puta, sério? Que é sobre um júri formado por 12 pessoas. 11 delas são atores e um deles não é. E vão acontecendo um monte de coisa aleatória e o cara fica tipo, caramba, o que tá acontecendo? É meio que uma série documental e ao mesmo tempo bem encenadas e, mano, eu tô achando os capítulos muito bons. Como que o cara não desconfia de nada, sendo que um dos jurados é o James Marsden, o James Marsden, ele faz tipo o babaca de Hollywood, cara, é muito ele bom, muito, cara, ele tá muito bem nessa porra. Aí eu não sei se ele tá bem porque ele tá mandando bem ou se ele tá sendo ele. Pelo que eu acompanho, ele tá mandando bem pra caramba, porque falam que ele é maior nice guy. Então... Sim, cara. Mas mano, é bem legal. Pelo menos os capítulos que eu vi, assim, eu achei 3 capítulos, só o primeiro, né? E eu achei legal. E vai escalonando as coisas, né? E, tipo, o julgamento é muito aleatório, as coisas que acontecem no julgamento, sabe? É interessante a série. E ela me lembrou muito um ensaio, que eu gostei muito de um ensaio, né? Nossa, o ensaio era muito bom. Por isso que eu gostei muito, cara. Acho que foi o único que eu não gostei. Assisti o primeiro episódio e falei, não é pra mim. Larguei o ensaio, nunca mais voltei. Não achei ruim, mas também não achei incrível. Nossa. Mas essa série, é legal que essa série, o Jury Duty, é uma daquelas séries que apareceu na lista de indicados ao Emmy de comédia, e aqui no Brasil ela não tinha chegado ainda, né? Todo mundo ficou assim meio, what the fuck? É tipo Schitt's Creek, que foi aquela série que ganhou lá que ninguém sabe o que era. Sempre tem uma série lá que ninguém sabe muito bem. Que americano é meio dodói das ideias. Eu fui assistir Schitt's Creek, assisti a primeira temporada e metade da segunda, e assim, eu queria ver onde é que tá essa badalação toda que eles falaram, tá ligado? Não dá, eu só vi trechos assim, era o suficiente pra eu saber que não é pra mim. Mas essa série saiu, né, como indicado, e todo mundo tava esperando chegar aqui, né, pra ver qual é que era, e saiu agora do Prime Video. Estão falando muito bem, né, então Everton reforçando a indicação, acho que eu vou assistir. Mesmo porque é comédia, né, episódio curto, né, Everton? Sim. Então, show. Fechou. O que eu vou indicar... Cara, eu não sei. Acho que o Everton comentou disso no último episódio, mas agora que eu terminei, que é One Piece, da Netflix. Você comentou disso no último episódio, Everton? Foi. Do DB? E assisti. Agora eu terminei, então eu não assisti muita coisa nova. Assisti o One Piece, né? É uma das coisas que eu assisti essa semana. E eu vou deixar aqui a minha recomendação, porque além do sucesso que a série tá fazendo, não só movida pelo fandom do anime, mas a série sim tem uma qualidade de produção, uma qualidade de episódios assim, que eu acho que é um bom produto ali pro catálogo da Netflix. Obviamente um produto que tem um mundo muito vasto pra você explorar e que vai ser complicado continuar essa adaptação, porque a tendência é tudo escalonar muito em One Piece. Mas a primeira temporada é muito bem feita, uma produção muito boa. Eu gostei, assim, em termos gerais, eu gostei da série, assim. Não é perfeita, muito longe disso, mas eu acho que vale a pena assistir, tanto pra quem não conhece o mundo de One Piece, que ele explica bem ali, tanto pra quem já é fã. Quem já é fã, acho que gostou mais, assim. Até fã Cri-Cri e One Piece tem muito. Eu vi que abraçaram e gostaram da série. Certo, galera? Certo. Porra, fã de anime é chato pra caralho, a realidade é essa. Fã em geral é chato pra caralho. De anime, assim, cara, chega a ser bizarro. Mas é isso, né? Conversamos aqui de filmes em meios de transporte, né? Então, conversa com a gente os filmes que você lembrar e o que você achou do episódio, claro. Conversa com a gente pelas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio. Entra lá pra gente conversar sobre filmes, sobre séries, sobre anime, sobre as novidades que estão saindo ali na cultura pop. E, claro, pra continuar escutando o podcast, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente, toda semana tem episódio novo, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, tá no Amazon Music. Onde você não achar, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o podcast por lá. Temos o canal no YouTube também, estamos postando os episódios por lá, estamos atualizando e logo estaremos nos episódios mais atuais, né? Então procura a gente lá no YouTube, Sofaverso, se inscreve no canal e segue a gente na sua plataforma de áudio favorita. Semana que vem, tamo aí com o episódio novo. Valeu! Falou! E provando ser um ator único, o Tom Hanks tem um filme no mar, um na terra, um no céu e um no espaço. Sim, Apollo 13, muito bem. Que é um filmaço. Assista, filmaço.